Logo mais acontecerá o eclipse solar, o eclipse do dia 29 de março de 2025. Me acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou explicar coisas muito interessantes do ponto de vista energético. Saudações a todos, estamos algumas horas de antecedência para o eclipse que acontecerá logo mais, horário de Brasília, às 5h50, o ápice às 7 horas e 47 minutos e o final dele em torno de 9 horas e 44 minutos da manhã. Tudo horário de Brasília, nesse sábado, dia 29 de março de 2025. A data é muito importante, porque esse eclipse, particularmente, faz parte do ciclo do eclipse anterior, que aconteceu no dia 14 de março de 2025. E entre esses dois eclipses, temos uma data muito especial, que você já sabe o que é. Afinal de contas, se você acompanha o canal, você já viu que aconteceu um evento muito especial. Qual evento que é esse? Sim, lembra bem? O Ano Novo Astrológico. Iniciou-se o ano de 2025 oficialmente do ponto de vista energético. Mas o que tem de interessante esses eclipses? Por que eles são tão importantes? Bom, eu vou entrar no ponto de vista energético. Agora, no ponto de vista relacionado ao magnetismo, à questão da influência dessas atividades que estão sempre circundando nossas vidas, você já deve ter percebido o que aconteceu nessa última sexta, dia 28. Vocês souberam das notícias? Depois o pessoal fala que, olha, o eclipse não tem influência nenhuma. A notícia que aconteceu foi justamente um terremoto. Infelizmente ocorreu um terremoto ali no sudoeste asiático, ali na região de Myanmar, Tailândia. As imagens são fortíssimas e foi um terremoto de 7,7 na escala Richter. Então, isso também são prenúncios de energias que os eclipses trazem. Muita gente imagina, o eclipse ele não é tão influente nas nossas vidas. Lógico que é. Eu sempre uso o exemplo da Lua. Se a Lua influencia nas nossas vidas todo mês, o Sol todo dia influencia. Quando você tem conjunturas energéticas, e essas são ocasionadas por planetas e astros, então realmente isso também trará uma vibração energética. E é justamente nesse assunto que eu quero conversar um pouco com vocês. Uma data muito especial. O Ano Novo Astrológico inicia-se entre dois eclipses. Como eu falei na data do eclipse anterior, no dia 14 do 3, qual era a tônica da energia desse eclipse? O eclipse lunar. Vocês lembram da tônica? Aquele eclipse que aconteceu em torno de 2h32 da manhã, 2h32, 2h40, mais ou menos esse horário. Foi um eclipse curto até, foi um eclipse de apenas alguns minutos, né? Se eu não me engano começou 2h32 da manhã e foi até 2h55, uma coisa assim. Mas ali então, a energia que vibrava e que ela poderia trazer eflúvios positivos a vocês, sendo ele na casa de Virgem, é justamente a energia conectada com uma missão de ordem, de organização, de limpeza, de trazer justamente uma certa lógica na vida das pessoas. Então, quando você tem essa vibração, você aproveita para usá-la a seu favor. Ah, mas se eu não fizer, vai mudar a minha vida? Lógico que não, né? Se você não vai fazer, não vai mudar nada. E é óbvio, se as coisas estão ruins, elas tenderão a ficar ruins. Mas se você tem uma chance dessa, você pode abrir os caminhos para o novo. E olha que energia vibrante, né? Afinal de contas, uma identificação, uma identidade dessa, de trazer justamente a organização, a limpeza, ela faz a ponte para o próximo eclipse que ocorrerá amanhã, né? Nessa data de sábado. Bem importante você perceber. Então nessa transição você tem um ano novo, em que a tônica desse ano novo, eu já falei aqui no canal, vou só relembrar depois vocês, mas depois então vem esse eclipse de sábado, que é o eclipse solar. E ele justamente vem para fazer um início, né? Para dar o start. A vibração da energia desse eclipse é justamente início de novos projetos, início de novas coisas nas suas vidas. Então perceba, o anterior você organizou essa vibração, e esse, na casa de Áries, traz justamente
a energia do recomeço, a energia que pode possibilitar você de iniciar um novo projeto. Olha que interessante. Só que no meio desse caminho você tem um ano novo, em que a tônica é justamente essa. É você encerramento de ciclos e é você em início de novos projetos. Percebeu? Então, se você tiver dúvidas, acompanhe a live que eu falo justamente sobre esse tema. Isso realmente tem informações bem interessantes, né? Agora, no ponto de vista geopolítico, no ponto de vista das coisas relacionadas ao planeta, será que isso trará influência? Bom, estamos vivendo uma condição de muitas coisas acontecendo simultaneamente. Enquanto, por exemplo, no Brasil as pessoas estão preocupadas só com a questão política, né? Com a questão ali daquele julgamento, com a questão de outras coisas, o resto do mundo está numa vibração de mudança muito forte. Estados Unidos da América com um novo governo, que está fazendo um processo de limpeza e a implantação de um novo sistema. E a Europa também numa questão de encerramento de ciclo para início de um novo, mesmo que isso também tenha o risco de uma 3G para acontecer, né? Então, a coisa está muito severa. Se você não prestar atenção nesses movimentos mundiais, você também não entenderá como você pode transformar a sua vida. E a gente sabe, né, isso eu já expliquei para vocês, que pessoas de comando, elas sabem muito bem sobre essas informações. Tudo que acontece historicamente tem datas especiais. É lógico que quando se utiliza datas especiais, você tem realmente o embalo, vamos dizer assim, a influência do campo energético para que aquilo aconteça como o planejado. Então, se você for uma pessoa esperta, você pode muito bem utilizar todos esses eflúvios ao seu favor. E amanhã, né, ou melhor, hoje, né, porque você assistirá esse vídeo provavelmente na madrugada, presta atenção, sábado, dia 29/3/2025. Em torno ali das 5 e pouco da manhã, 5h50 que tem o início, e o ápice com 7h45, quando chegar em 7h45, põe um reloginho para despertar, se você não acordar nesse horário, e perceba o dia, né? O legal é você aproveitar, ver o dia nascer, né? O alvorecer, né? E usar isso de uma maneira a fazer projeções para a sua vida. Mentaliza ali, se volte para o nascer do sol e entenda, né, que naquele momento que há o eclipse, há um momento em que a Lua, ela entra, a Terra entra no meio ali, né, junto com a Lua, e vai fazer o quê? Uma sombra ali no Sol, né? Então a projeção entre Terra, Lua e Sol, a Lua passa pelo meio e faz tipo uma tampadinha no Sol. Mas o Sol logo volta a brilhar, né, porque não é eclipse total. Então nesse momento, mesmo que você não esteja vendo o eclipse, você está recebendo a vibração. Então é um momento que você pode estar lá, por exemplo, com a sua lista de coisas, a sua ideia de projeto, quais são os primeiros passos, né, que você utilizará para o seu projeto dar certo, as mentalizações, aquela viagem mental, aquela projeção mental, se vendo com aquele projeto lá na frente, com as coisas acontecendo. Tudo isso é muito propício nesse momento para que você faça. Outra coisa, vou conseguir ver o eclipse? A não ser se você estiver, por exemplo, na Groenlândia, no norte da África, estiver ali naquela região mais para o hemisfério norte, você conseguirá ver. Na região ali da América do Sul, talvez se fizer em Amapá, aquela região ali mais para cima da Amazônia, é possível que seja sentido, né? Mas é muito melhor se você estiver no hemisfério norte, para que você veja o eclipse acontecer. Eclipses sempre tiveram influências com o planeta, sempre influenciaram as pessoas, as sociedades, os governantes. E nós estamos vivendo um momento épico, um momento histórico. Eu aconselho você a fazer a sua história. Então aproveite, não deixe passar em branco esse sábado. E é lógico, né? Entenda que o 7h45 é o momento do ápice energético. Mas não significa que alguns dias atrás você não sentiu essa energia e alguns dias depois você sentirá, né? Eflúvios são aquelas ondas. Elas terão o ápice realmente às 7h45 da manhã. Bom, são dicas muito importantes para vocês. Parece poucas, mas são importantes. Seu objetivo nesse vídeo de hoje. Gostou? Não esqueça de dar seu like.
Não esqueça de divulgar esse vídeo para as pessoas que você gosta e pense em tudo que eu falei aqui hoje. Agradeço por ter assistido esse vídeo. Honrar a todos, arrivederci e até breve.